A guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel continua provocando fortes tensões no Oriente Médio. Mesmo após meses de confrontos, nenhum dos lados conseguiu alcançar uma vitória decisiva, e o conflito entrou em uma fase marcada pela reconstrução das capacidades militares e pela busca de novos aliados. É justamente nesse momento que uma informação começou a preocupar governos e especialistas ao redor do mundo. Segundo diferentes relatos divulgados pela imprensa internacional, o Irã estaria negociando com a China a compra de centenas de sistemas portáteis de defesa antiaérea, conhecidos como Manpads. Embora Pequim negue oficialmente qualquer fornecimento de armas ao governo iraniano, a simples possibilidade dessa negociação já levantou uma série de questionamentos. Afinal, por que o Irã precisa desses armamentos? Por que a China teria interesse em fornecê-los? E essa cooperação pode representar o início de um envolvimento chinês ainda maior no conflito. Para entender essa negociação, é preciso olhar para a situação militar do Irã. Durante os meses de guerra, parte de sua infraestrutura de defesa aérea foi atingida por ataques, enquanto estoques de armamentos foram consumidos em operações sucessivas. Mesmo mantendo uma capacidade significativa de produção militar, Teherã enfrenta o desafio de reconstruir rapidamente sua rede de defesa. Nesse contexto, os sistemas portáteis chineses aparecem como uma solução prática. Modelos como o FN-16 e o QW-12 são relativamente baratos, podem ser distribuídos rapidamente entre diferentes unidades militares e oferecem proteção contra drones, helicópteros e aeronaves que operam em baixa altitude. Eles não substituem sistemas antiaéreos de longo alcance, mas dificultam operações aéreas de precisão e aumentam o custo de qualquer nova ofensiva. Mas essa negociação também desperta uma pergunta importante: por que recorrer justamente à China? A resposta envolve muito mais do que armamentos. Ao longo dos últimos anos, Pequim e Teherã fortaleceram uma parceria estratégica baseada em comércio, energia e investimentos em infraestrutura. O Irã ocupa uma posição geográfica fundamental para projetos chineses de integração comercial entre a Ásia e o Oriente Médio, além de ser um importante fornecedor de petróleo. Para Pequim, manter o governo iraniano militarmente estável significa proteger interesses econômicos e ampliar sua influência em uma região onde os Estados Unidos exercem presença há décadas. Ao mesmo tempo, a China precisa agir com extrema cautela. Um apoio militar excessivamente explícito poderia provocar uma resposta diplomática e econômica dos Estados Unidos, além de prejudicar suas relações com outros países do Oriente Médio. Por isso, especialistas avaliam que, caso o fornecimento realmente aconteça, ele tende a se concentrar em equipamentos defensivos de menor impacto estratégico, evitando armamentos capazes de alterar completamente o equilíbrio militar da guerra. Essa estratégia permitiria a Pequim fortalecer um parceiro importante, sem cruzar a linha que caracterizaria uma participação direta no conflito. Foi justamente essa possibilidade que chamou a atenção de Washington. O presidente Donald Trump afirmou que ficaria bastante decepcionado caso a China realmente autorizasse o envio de armamentos ao Irã, afirmando confiar nas garantias recebidas do presidente Xi Jinping de que isso não aconteceria. A preocupação americana não está apenas na quantidade de mísseis negociados, mas no precedente que isso pode criar. Se a cooperação militar entre China e Irã se aprofundar, outros tipos de equipamentos poderão ser discutidos no futuro, ampliando ainda mais a influência chinesa na região e reduzindo a capacidade de pressão exercida pelos Estados Unidos. Para Israel, a situação também merece atenção. Mesmo que os Manpads não sejam capazes de impedir grandes operações aéreas, eles aumentam os riscos para drones, helicópteros e aeronaves que voam em baixa altitude durante missões de reconhecimento ou ataque. Isso obrigaria as forças de defesa de Israel a investir ainda mais em inteligência, guerra eletrônica e armamentos de longo alcance para neutralizar essas ameaças antes do início de novas operações. Apesar das especulações, a possibilidade de uma entrada direta da China na guerra continua sendo considerada remota. Uma intervenção militar colocaria Pequim diante do risco de um confronto direto com os Estados Unidos, geraria impactos econômicos significativos e comprometeria a imagem internacional que o governo chinês procura construir como mediador em crises globais.
Os custos de uma participação aberta seriam muito maiores do que os possíveis benefícios. Por isso, o cenário mais provável continua sendo o fortalecimento de uma cooperação indireta. Se a negociação dos sistemas antiaéreos realmente for confirmada, ela representará muito mais do que uma simples venda de armamentos. Será um sinal de que a China está disposta a proteger seus interesses estratégicos no Oriente Médio sem abandonar sua postura oficial de neutralidade. Para o Irã, esses mísseis podem significar uma importante recuperação de sua capacidade defensiva. Para os Estados Unidos e Israel, representam um novo desafio estratégico. E para o restante do mundo, essa negociação pode ser apenas o primeiro capítulo de uma disputa cada vez maior entre as grandes potências pela influência no Oriente Médio.